Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E após essa derrota para o Santos, o Tricolor volta a campo nessa quinta-feira, agora jogando em casa contra a LDU, pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quanto mais o tempo passa, mais eu acho que o São Paulo vai se classificar na quinta-feira. Hora de falar sobre o São Paulo, que precisará resolver um problema importante se quiser passar de fase. Derrota por 2-0 contra a LDU na altitude de Quito obriga o São Paulo a marcar gols. E aqui que vem o grande dilema. São Paulo, no seu ataque, parou de fazer gols. Dos últimos 4 jogos, apenas uma bola nas redes, aquele gol do Dineno que valeu a vitória contra o Botafogo. Nos outros 3 jogos, derrotas e nenhum gol marcado. São Paulo perdeu para o Santos com o time reserva no final de semana 1-0. São Paulo perdeu para a LDU em Quito, desperdiçando um caminhão de gols 2-0. E havia perdido para o Cruzeiro em Belo Horizonte no jogo em que o São Paulo foi bem, criou oportunidades e incomodou, mas também fracassou na hora de finalizar. E é exatamente esse retrospecto negativo do ataque associado à falta de centroavantes, vale a lembrança de que Caleri, Rian Francisco e André Silva estão lesionados e fora do restante da temporada, que causam preocupação no torcedor e também na comissão técnica, embora tenha registrado para vocês na manhã dessa segunda-feira que Hernan Crespo está cravando a vitória e a classificação do São Paulo na partida da próxima quinta-feira. Só para completar o noticiário, o Tricolor contar que a LDU, poupando titulares, perdeu nesse final de semana no Campeonato Equatoriano, derrota por 4-2 para a Universidade Católica. O time do Thiago Nunes é o terceiro colocado no Campeonato Equatoriano, 48 pontos conquistados. Só para completar, registrar também que o São Paulo assinou a renovação do contrato de um menino da base chamado Cauã Edmar, meia de 16 anos de idade, que assinou um novo vínculo com multa rescisória para o exterior de 60 milhões de euros. Jogador que na atual temporada pelo Sub-17 tem 30 jogos e 2 gols marcados. Ouviu o Crespo, porque ele fala mais sobre o jogo de quinta-feira. Quinta vai ser um jogo mental, de vontade. Então, a gente vai chegar bem. Não, eu não posso convencer ninguém. É acreditar ou não. Eu acho que, se você pensa que não acredita, pode acontecer 2 coisas. A gente vai ser eliminado ou a gente passa. Se passa, vai ser algo histórico, vai ser algo épico. No meu caso, eu não quero perder essa oportunidade de viver a uma coisa histórica ou épica. A gente vai ganhar. Vai passar de fase? A gente vai ganhar. É isso, taxativo, a gente vai ganhar. Então, mas tem um negocinho aí, né? Passar de fase é outra coisa. Ele fala ganhar, ele tem convicção que é possível ganhar o jogo. Ele não fala ganhar, se classificar, são coisas diferentes. 1-0 não basta, por exemplo. O São Paulo está sempre no limite, né? É uma questão do que o clube se propôs a fazer esse ano e até que segurou. Tem algumas boas notícias, né? O goleiro é uma boa notícia, né? Eu gostei do Negruti, que não é nem a posição dele, mas eu achei que ele foi bem ali. Agora, você joga contra um clássico na Vila, com o Santos brigando para não cair, né? Não é fácil. Mesmo assim, teve chance para empatar, poderia ter empatado. Seria um resultado bem honesto, 1-1. Seria um resultado honesto para o São Paulo, que está no limite. Agora, quanto mais o tempo passa, mais eu acho que o São Paulo vai se classificar na quinta-feira. Por quê? Não sei. Foi o alerta que ele recebeu há pouco no celular. Tempestade. Da tempestade. Não, porque A confiança do técnico é uma coisa diferente. Eu acho que é legal. Ele normalmente nem fala do jogo seguinte, né? E ele, dessa vez, ele só falou praticamente do jogo seguinte. Então, tem uma coisa aí. Eu posso participar do negócio, é porque eu quero participar, né? Quero estar lá. Então, claro, tem que viver esse momento, cara. Eu sei que não é bom pra gente, né? Pra quem tá envolvido, né? Você acorda com ferro de passar roupa no estômago e não sai. Mas para o jogador, para o técnico, é um momento, como eles falam, é um momento lindo, né? Um momento legal de estar disputando. O São Paulo tem problemas ofensivos, né, cara? Exato. Quando o Luciano não funciona, a coisa emperra. Então, acho que essa é a situação. Entendeu? Que Esse é o mais problema. do que fé, crença, é uma evidência. Sim, claro. O São Paulo tem muito baixo poder de definição, Mas muita pouca qualidade na frente. Piorou muito sem o André Silva. São Paulo sem o André Silva só fez um gol nos últimos 4 jogos. Então, a vantagem da LDU é muito grande.
Mas tem uma coisa que ajuda o São Paulo, que é o Thiago Nunes, né, velho? Mano, não acho que é um treinador que tenha essa valência, sabe? Fica com esses clichês, né? O Thiago Nunes... Não é um clichê, é uma realidade, cara. Ele não é um treinador de ponta, né? É um treinador que trabalha mais ou menos e tal. Tá 2-0 para ele, né? E ele já eliminou o Botafogo e terminou primeiro no grupo do Flamengo. E tá a 200 mil pontos do líder no campeonato do Equador. Ele agora, tá bem. Né? Ok, a frente que ele tem agora, mas o Atlético Nacional. Você não coloca isso você não coloca isso na possibilidade de virada do São Paulo. Eu entendo, eu respeito, eu coloco. Para mim, o Thiago Nunes é um fator favorável ao São Paulo. Ponto. A partir daí... O Thiago Nunes foi um técnico brasileiro que acho que caiu numa... Ele despontou bem. Então, ele foi campeão em 2 títulos pelo Atlético Paranaense. Não é qualquer coisa, não. Campeão Copa do Brasil, com todo mundo jogando, e campeão da Sul-Americana. O que eu acho? A ida para o Corinthians foi muito precoce. Ele, né, saiu brigado lá do Atlético. E acho que ele não estava preparado para o Rojão. Depois pegou o Grêmio e está reconstruindo a carreira e não está indo mal fora do país. Só que ele fez um movimento que nenhum treinador brasileiro aceita fazer. Ele foi lá para a Católica, depois ele foi para o Equador, enfim, ele está rodando o Peru, ele está fazendo uma América do Sul, está indo fazendo sucesso, criando seu nome na América do Sul. Vou ficar surpreso se o Thiago Nunes fizer algo diferente para o jogo contra o São Paulo. Lembrando aqui que ele chegou na LDU depois da fase de grupos, né? Então, sim. Não era ele lá. Agora, tem essa questão... A LDU melhorou com ele, não é que piorou. Essa questão ofensiva é importante, né? Não fazer gol é duro, ele precisa de 2, pelo menos. Tá mais um não acredito no São Paulo do que apostar as fichas no que o Thiago Nunes pode fazer. Mas por isso que o treinador fez o que ele fez na coletiva, porque ele percebeu que... Tá muito para baixo. Tá muito para baixo e tal. E aí, quando ele tá sentindo isso, falou: quer saber? Eu não costumo falar do jogo seguinte, mas hoje aqui é diferente. Eu preciso trazer todo mundo de volta, eu vou trazer uma confiança. Nem sempre isso dá certo, mas muitos clubes fazem isso. Por exemplo, antes do Grenal, o Inter colocou o D'Alessandro para dar uma coletiva. O D'Alessandro não falava há 500 anos. Tentou, viu que a venda de ingresso estava baixa tal, e colocou o D'Alessandro, que é um ídolo do torcedor, foi lá, falou tal, a coisa acabou até não acontecendo no Grenal. Então é uma estratégia, faz parte, eu acho que ele não fez errado não. E eu gostei assim, ele está confiante de ganhar o jogo. Acho que isso já é um bom passo para o torcedor. E ali na hora, vai saber se 2 gols de diferença e tal, mas o jogo em si, ele tem convicção que vai ser possível ganhar. Teve treino hoje pela manhã na Aguaceira, né? Dos titulares e daqueles que estão se recuperando. O Oscar treinou de novo normalmente. É uma possibilidade que vai ganhando força dele ficar no banco contra o LDU. E Lucas? O Lucas treinou, mas de forma separada com os fisioterapeutas no campo, mas não com os demais. Então o Lucas tem poucas chances. O Oscar está mais perto. Sim. Mas também, depois de tanto tempo, não é que o cara vai entrar e vai resolver, né? Mas enfim. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar, até para não banalizarmos o que realmente é épico, heróico, inesquecível. 2-0 digamos que o São Paulo vença por 2-0, vá para os pênaltis e classifique. Não é uma classificação épica, é uma classificação bacana, importante, legal, maravilhosa. Mas uma coisa épica é aquilo que vai ser marcado por toda a história, que os torcedores daqui a 10 anos vão lembrar, não vão falar, lembra aquela vez que passamos pela LDU nos pênaltis? Não é, sabe, assim, a não ser que Calma aí, pode ser 3-0. Não, a não ser que, por exemplo... 5-0. Esteja 1-0 para a LDU e nos últimos 5 minutos São Paulo faça 3 gols, vá para os... Aí se torna épico. Ou se o São Paulo bater campeão da Libertadores lá na frente, aí sim você vai lembrar dessa possível classificação de uma maneira... Eu só acho... flerte com o épico, eu só acho que simplesmente decretar que se... conseguir a classificação vai ser uma classificação épica, eu acho que não é bem assim. Depende da forma como vem essa classificação. Porque se em 10 minutos de jogo o São Paulo faz 2-0, com 30 minutos está 3-0, faz 4-0 no segundo tempo, classifica, construiu naturalmente uma classificação, mas não foi épico, não foi épico mesmo vai ser passar pela LDU e de repente eliminar o Palmeiras na semifinal, aí vai ser épico, Alex. Épico é um feito, memorável, extraordinário. Mas não acho que é. Uma proeza
algo muito forte e intenso. Então, mas eu não acho que é isso. Eu diria que se o São Paulo conseguir uma classificação por 3-4-0 sobre a LDU quinta-feira no Morumbi, heróico, será uma façanha. Maravilhoso. Será uma classificação histórica, talvez. Eu não quero concordar com o Alex, mas eu acho que também o épico é um pouquinho a mais. Eu acho que o épico, um pouquinho além se você disso. falar que isso é épico, quando for épico mesmo, vai falar, puxa vida, mas aquele também foi épico? Mas vai ver que como é ele que não acredita que seja possível. E aí sim seria algo épico. Porque se você fala assim, puxa, eu tô com, assim, no fundo, ele sabe, sei lá, que você não tem forças pra fazer isso. E de repente algo acontece. Não sei, né? Não sei. Mas se o São Paulo for campeão da Libertadores, o que não é impossível, eu acho isso legal, aí você isso coloca é no pacote de uma campanha, Sim. talvez uma classificação histórica, épica. O São Paulo estava quase morto ali, reagiu, conseguiu reverter o jogo no Morumbi, numa noite de Libertadores, com 60 mil no estádio. Depois eliminou o Palmeiras e ganhou do Flamengo na final. Bom, isso. Posso falar um pouquinho da vitória do Santos? Me pareceu justa, literalmente falando, e nos dois sentidos. Justa porque foi uma vitória magrinha de 1-0 e justa porque o Santos mereceu, aproveitou melhor a oportunidade. São Paulo, se com o time titular já está sofrendo com a ausência de jogadores importantes machucados, imaginem só o time reserva, né? Então, só não entendi, quer dizer, eu entendo, mas não concordo. Poupa todo mundo, mas até o goleiro não cansa. Tem que dar oportunidade pro reserva jogar de vez em quando. São Paulo... Mas ele fez umas 3 boas defesas. Né? Mas eu acho que no gol, por exemplo, ele murchou, ele foi pra dentro do gol, ele poderia ter saído, cruzamento na pequena o Rafael área. não falha também? Não, claro que falha. E também não é culpa do Yang, a derrota do São Paulo. São Paulo perdeu o gol e tal. Mas a vitória do Santos foi justa. Agora o São Paulo precisa ficar ligado, porque caso seja eliminado da Libertadores, vai continuar brigando por vaga no Campeonato Brasileiro, né? Vaga na Libertadores através do Brasileirão. Então o São Paulo não pode se dar o luxo de perder pontos aí na caminhada. E assim, é uma estratégia que os técnicos têm usado, né? E pelo jeito é a tendência do momento. Apesar de nós conversarmos com jogadores mais antigos, nós temos inclusive o Miller e o Paulo Sérgio aqui na nossa equipe, e eles sempre falam que preferem jogar, que numa situação dessas, por exemplo, eles prefeririam estar em campo do que ficarem no banco, não ficarem de fora. Só que hoje tem a fisiologia, tem os estudos que apontam que os jogadores podem estar a ponto de sofrer uma lesão, tudo isso faz parte do futebol moderno, né? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após perder fora de casa contra o Santos por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, agora jogando em casa contra a LDU pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. O jogo do ano para o São Paulo, só que muito difícil, até porque o tricolor tem que reverter os 2 gols que tomou fora de casa. Mas eu acredito muito, até porque o São Paulo jogando em casa, com o apoio da torcida, fica muito forte. Agora sobre essa partida contra o Santos, a gente tem que entender, né galera, que o São Paulo jogou com o time reserva e estava focado nesse jogo de quinta-feira. Então o São Paulo foi a campo com Yang no gol, Sabino, Rafael Tolói e Negruti, na direita Mailton e na esquerda Wendel, no meio-campo Luan, Alisson e Rodriguinho e na frente Dineno e Ferreirinha. E além dessa derrota, mais uma má notícia na minha visão é que o lateral esquerdo Wendel e o lateral direito Mailton, que poderia ter aproveitado essa oportunidade de ter jogado muito contra o Santos para se tornar titular na quinta-feira, até porque o Wendel é mais ofensivo do que o Enzo Dias e o Mailton mais ofensivo do que o Cedric, eles fez um péssimo jogo e dificilmente vai começar jogando na quinta-feira. Já o meia Rodriguinho e o atacante Ferreirinha, que também não fez o bom jogo, esse sim deve começar jogando, até porque o São Paulo vai precisar de muita velocidade no meio-campo e muita mobilidade no ataque. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores dessa partida contra o Santos. O Yang, que na minha visão fez um bom jogo, apesar de ter sofrido um gol, fez pelo menos 3 grandes defesas e teve uma nota de 7. A zaga do São Paulo praticamente toda muito abaixo. O Rafael Tolói teve uma nota de 4.5, assim como o Negruti de 4.5 e o Sabino também de 4.5.
O Mailton, que eu esperava mais nesse jogo, não fez um bom jogo e teve uma nota de 3,6. O Alisson teve uma nota de 4,1. O Luan, que saiu machucado, teve uma nota de 4,4. O Marcos Antônio teve uma nota de 5,5, ele que entrou no segundo tempo. O Rodriguinho, que não fez um bom jogo, teve uma nota de 3,4. O Bobadilha, que entrou no segundo tempo e entrou muito bem, teve uma nota de 5,8. O Wendel, que eu também esperava muito mais nesse jogo, fez um péssimo jogo e teve uma nota de 3. O Enzo Dias, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 4,0. O Ferreirinha, que também não fez um bom jogo, saiu com cãibra, teve uma nota de 2,5. Assim como o Luciano, que entrou no segundo tempo e não fez nada em campo, teve uma nota de 1,5. O Dineno teve uma nota de 2. Assim como o Rigoni, que entrou no segundo tempo, também teve uma nota de 2. E o Hernan Crespo, que escalou o time reserva praticamente, teve uma nota de 2,9. E agora vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo lidera com 51 pontos. Em segundo aparece o Cruzeiro com 50. Em terceiro, e com 2 jogos a menos, aparece o Palmeiras com 49. Em quarto, o Mirassol com 42. Em quinto, Botafogo com 39. Em sexto, Bahia com 37. Em sétimo, São Paulo com 35. Em oitavo, Fluminense. Em nono, Bragantino, os dois com 31 pontos. Em décimo, Corinthians com 29. Em décimo primeiro, Ceará. Em décimo segundo, Grêmio, os dois com 28 pontos. Em décimo terceiro, Internacional com 27. Em décimo quarto, Santos com 26. Em 15º, Atlético Mineiro com 25. Em 16º, Vasco da Gama com 24. E abrindo a zona de rebaixamento, em 17º, o Vitória com 22 pontos. Em 18º, Juventude com 21. Em 19º, Fortaleza com 18. Em último lugar, o Sport com apenas 14 pontos. E o Tricolor volta a campo nessa quinta-feira para a decisão. O São Paulo joga em casa contra a LDU, precisando fazer 2 gols para levar para os pênaltis e 3 gols para se classificar. E se o São Paulo não conseguir a classificação para a semifinal, vai restar apenas Brasileirão, que o São Paulo vai jogar em casa no dia 29 contra o Ceará, no dia 2 do mês que vem, fora de casa contra o Fortaleza, no dia 5 tem mais um clássico pela frente, joga em casa contra o Palmeiras. No dia 15, fora de casa contra o Grêmio. No dia 19, fora de casa contra o Mirassol. E no dia 26, em casa, contra o Bahia. Mas eu acredito muito que o São Paulo vai se classificar e enfrentar River Plate ou Palmeiras. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!